Amém, graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Todos podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Querido Deus, amado Pai, essa é a tua palavra que acabamos de ler. Agora pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo que tu abra o entendimento para compreendermos tudo o que teu Cristo quis nos dizer quando falou que devemos morrer para nós mesmos para seguir a Ele. Ajuda-nos nisso, Senhor, porque sabemos que é algo que tu queres que façamos em nossas vidas, nosso caminhar diário contigo por meio do teu Cristo. Nos ajude a entender essas coisas e é sobre isso que queremos nos propor a compreender, a discorrer e a falar, crendo que tu nos abrirá essa escritura para nós e nos dará a instrução dela, que nós pedimos isto e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, meus irmãos. Podem tomar vossos assentos. Eu sei que é uma escritura que é muito lida, muito estudada, conhecida por todos, e é sobre isso que queremos falar aqui, discorrer dos princípios elementares da fé cristã, mas tendo o entendimento correto e profundo desses princípios para que nós possamos realmente viver isto, aplicar isto e praticar isto. Amém? Porque veja que aqui o que Jesus está nos dizendo é que se os seus discípulos quisessem seguir a Ele, esses discípulos precisariam então morrer para si mesmos. E Cristo, Ele quer que cada um que o siga, faça isso. Que viva uma vida igual a que Ele mesmo viveu. E mais do que isso, Ele quer também que cada um esteja identificado com a mesma palavra com a qual Ele se identificou e pregou para nós. Então, é preciso que o pecador, sim, ele anule aquela sua antiga identidade que ele tinha, com a qual ele herdou, e passe agora a se identificar somente com Cristo. Essa identidade que ele tem que ter, não é com uma denominação a qual ele possa ter pertencido, não. Ele tem que se identificar apenas com Cristo e com a palavra dele, para que ele então pudesse ser o quê? Igual a ele. Cristo quer que nós sejamos ele. A palavra cristãos, você sabe o que significa, semelhante a Cristo. E para você ser semelhante a Cristo, você tem que ter a vida de Cristo, você tem que ter a mesma palavra que Cristo pregou e ensinou, né? Então, mas para isso você tem que anular a tua identidade para assumir essa identidade dele. E é claro que são poucos que, na verdade, entre multidões, que aplicam realmente isso aqui. Sim, meus irmãos? Não são todos que realmente conseguem anular a si mesmo para viver a vida de Cristo neles. São poucos. É uma posição que, na verdade, poucos tomam. Muitos fazem isso de uma forma formal, né, por formalidade, mas não realmente na prática. Então, mas ainda assim é algo que tem que ser feito. Se alguém quer ser discípulo de Cristo, é isso que ele tem que fazer. Agora veja, Deus tampouco ele está preocupado da forma como muitos se preocupam, porque muitos ministros hoje, eles não estão muito interessados se os seus membros lá estão realmente vivendo Cristo, identificados com Cristo, eles estão preocupados apenas que se identificam com eles, né? Eu lembro que lá na Quadrangular, na denominação que eu fiquei lá por 10 anos, eles se preocupavam muito com isso, né? Confeccionavam camisas com o nome Quadrangular, né? E as reuniões eram calorosas, no sentido de fazer de tudo para você honrar a placa, né? Eu lembro de um ministro lá, o bispo, lá dizia, temos que dar nosso sangue pela Quadrangular, né? Ou sangue para qualquer outra denominação, que quer que seja.
Então por que isso? Porque a identificação estava com aquilo, e não pode ser isso. A nossa identificação tem que ser realmente somente com a palavra. Amém, meus irmãos? Então eles fazem isso por quê? Porque eles estão preocupados com isso, eles querem membros, eles querem quantidade, e nós já temos dito, né? Nós temos mencionado várias vezes aquela mensagem do Brandon, ele disse, Deus não está preocupado com quantidade, Ele quer é qualidade. Ele disse que o povo de Deus é um pequeno rebanho. E o Brandon disse, é uma minoria. Mas quando essa minoria morre para si mesmo, para viver aquela palavra que Cristo viveu, pela qual Ele viveu e ensinou, você se torna a maioria, porque eu disse, não são todos que fazem isso, não são todos que praticam isso. Então, Deus Ele quer que os seus filhos experimentem um novo nascimento, para que ele seja o tipo certo de filhos. Mas como eu disse, para isso é necessário morrer para si mesmo. Eu quero ler uma mensagem de Mombrana, a ele ouvir de 62. E agora, antes que você possa ser cheio do Espírito Santo, você tem que morrer para si mesmo em primeiro lugar, a fim de ser nascido de novo. Nós verificamos muitas vezes que as pessoas que simplesmente não conseguem suportar a pressão que é de ser um cristão, é porque elas nunca realmente morreram para si mesmas e renasceram de novo, feitos dos moldes de Deus para suportar a carga. Existe uma carga que é carregada, existe uma pressão sobre aqueles que querem viver o cristianismo. Moban diz, muitos tosquenejam, muitos fraquejam, muitos caem, sucumbem, porque não resiste à pressão disso. Mas se eles morressem para si, é isso que o Moban está querendo dizer, eles seriam mais fortes quando a luta viesse, quando os problemas surgissem, quando viesse a perseguição, quando viesse uma enfermidade. É nessa hora, quando a pressão vem, é que se você é pressurizado, se você é um nascido de novo, você resiste isso. Né? A gente sempre tem... Eu tenho dito isso muitas vezes, né? Você nunca mais é a mesma pessoa depois que um problema vem para você. Você nunca mais é o mesmo. E Deus permite os problemas. Né? Deus permite até que o diabo às vezes nos envie problemas. Porque Ele quer fazer alguma coisa com isso com você. Ele quer que você cresça, progrida, aplique o que você entendeu e aprendeu, para que você consiga contornar isso e mostrar ao diabo que você é um filho de Deus e que você supera tudo isso com ele. Então, Deus às vezes permite para isso, para que você até amadureça mais, cresça mais com isso. Porque as lutas, elas vêm para fazer isso. Ou você cresce, ou você se rende ao problema, você se entrega, você fica aos prantos, você diz, eu não sou nada, Deus não se importa comigo, e você abandona tudo, e você rejeita tudo, e você desiste de tudo. Aí o que é isso? O que acontece? Você se diminui. Os problemas, eles surgem para duas coisas, irmão Elias. Para você crescer com eles, ou você se diminuir como gente. O fato é que você nunca mais é o mesmo depois de um problema. Depois que vier um problema, uma luta, né, você vai ter uma lembrança de que você superou, ou você vai ter uma lembrança de que você fracassou e de que você desistiu. Ou seja, qual decisão que você vai tomar? Você vai superar isso? Você vai ganhar... Você vai tentar vencer a si mesmo e dizer, eu vou passar por isso com o auxílio de Cristo? Ou você vai dizer, não, Cristo não existe, Cristo não se importa comigo, eu não sei, eu não sou nem eleito. Amém. E é o diabo. Né? Às vezes os irmãos chegam a falar, a luta é tão grande para eles, que eles chegam a dizer, irmão Jorge, eu acho que eu não sou um eleito. Olha só, o que o diabo consegue fazer com os filhos de Deus? Você é um eleito de Deus. A palavra diz, o Espírito Santo testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Não aceite blefe do diabo. Mas é isso, o diabo quer te diminuir, quer te depreciar. Né? Então, tire o proveito dessas lutas, tire o proveito desses problemas para você avançar, para você amadurecer. Deus permite isso, para que você fique mais forte, seja um filho de Deus mais firme e mais sólido. Amém, meus irmãos? Amém. Quero continuar aqui a leitura, porque a mamãe vai dizer mais algumas coisas. Tente andar como um verdadeiro santo de Deus e você descobre que a pressão bate contra você assim. E você perderá o controle e voltará para onde você estava para começar. Se você não é pressurizado, se você não conseguiu fazer esse negócio de mortificar para si mesmo, morrer para si mesmo, assim, é o que vai acontecer. Mas se você foi nascido de novo e realmente cheio do Espírito Santo, então você é pressurizado por Deus para suportar a pressão que o mundo pode colocar contra isso assim. Mamãe não fazia diferença entre a águia e aí, qual outro bicho? O urubu, o corvo, o que era? Falcão? Mamãe disse que a águia consegue subir até uma, né? Mas o falcão ele tenta dissimular uma águia, mas ele não consegue chegar lá.
O seu corpo não é pressurizado para resistir e ir mais adiante. Então, é aquela coisa. É o que nós temos aí. Nós temos uma multidão, uma quantidade enorme de pessoas que se dizem cristãos, mas quando os problemas vêm para saber se elas vão crescer ou vão se depreciar, elas mostram que elas são feitas. Elas não têm pressão suficiente, não resistem. E é uma pena que isso acontece. Né? Quem sabe você, eu, todos quantos aqui poderíamos mencionar pessoas assim. Porque você sabe que o que acontece no mundo espiritual é como foi natural, né? Quantos de vocês não lembram quando estavam na escola e os coleguinhas estavam estudando com você? Aí terminava o ano letivo, vinha outro ano, e você via que no próximo ano você passou, você foi aprovado, mas alguns coleguinhas ficaram para trás. Né? Alguns passaram e foram com você. Aí veio outro ano, também mais alguns já ficaram para trás, mas alguns foram reprovados. Aí você pode contar nos dedos quantos coleguinhas conseguiu, desde a primeira até a última série, te acompanhar até lá. Quantos ficaram para trás? Você acha que natural é só natural que isso acontece? No espiritual é assim. Né? Agora veja, tudo isso faz parte de uma seleção. Existe um negócio de seleção natural, né? Darwin, ele não estava errado em dizer que existe uma seleção. O erro de Darwin foi dizer que a evolução prova a seleção natural. Não, isso é um erro. Né? Mas de uma certa forma existe. Né? E até entre aqueles que se dizem filhos de Deus existe uma seleção, porque nós sabemos que Deus escolhe os seus, não é isso? Aqueles que Deus escolheu. E esses que Deus escolheu, Ele os prepara para que quando os problemas surjam, eles resistam, eles vençam isto. Né? Então veja, Jesus ele disse que aqueles então que quiserem servir a Ele, eles têm que negar a si mesmo. Vou ler aqui Marcos 8, 34 e 35. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E essa palavra aqui, negar-se a si mesmo, é do grego aparneomai, que quer dizer também esquecer-se de si mesmo, esqueça de ti. Também quer dizer perder de vista o teu próprio interesse. Né? Perca de vista o que você quer, o que você pensa, o que você deseja, o que você alega que você é. Esqueça tudo isso que você alega que você é. É isso que quer dizer. Aparneomai. Esquecer-se de si mesmo. E tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, quando nós deixamos de buscar esses nossos próprios interesses, é quando então ocorre um tipo de morte que vai dar lugar a uma vida, e que é uma vida espiritual. Amém? Deixa eu ler aqui um sermão do Mombrana, a água da separação. E a vida espiritual só pode vir da morte. Cristo teve que morrer para tornar todos nós vivos. Vivificou-nos, está correto? Então, é só através da morte. Não importa a que igreja você pertence, quantas vezes você já apertou a mão do pregador, quantos nomes você tem no livro, quantas igrejas você pertence, isso não significa isso. E uma banda estala os dedos. Não significa nada, não é nada. Você tem que aceitar absolutamente a morte do Senhor Jesus Cristo. E não é só isso, mas você tem que morrer para si mesmo. Você tem que morrer para cada pensamento da carne, para que você possa receber a mente de Cristo e caminhar de agora em diante, não por si próprio, mas da mente dele, a mente de Cristo em você. É dessa única maneira que você pode permanecer vivo. Né? Então é você morrendo para si que você vai ter a mente de Cristo, não mais a tua própria mente, não mais a tua maneira de pensar. É isso que vai fazer você viver, porque aí com a mente de Cristo em você, a vida de Cristo em você, Cristo vivendo em você. Amém. Então, quando alguém morre para si mesmo, é quando ele passa a assumir, então, como eu disse, uma nova identidade, uma nova vida e um novo espírito. Né? Que não é outro senão o próprio Espírito Santo. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Então, veja, todos nós sabemos que quando Jesus disse que nós devemos carregar nossa cruz, ele estava se referindo ao que é isto? Você sabe que lá no Império Romano, quando eles sentenciavam alguém a uma morte, a uma punição capital, era pela cruz.
e eles mandavam o próprio supliciado carregar a sua cruz nos ombros, nas costas. Então ele carregava pelo centro da cidade a cruz, até chegar ao ponto da crucificação, e lá eles colocavam lá o madeiro e pregavam lá o criminoso, né? Então, o que Jesus está aqui dizendo é isso, né? Ele está remontando aquela prática lá. Agora, muitas vezes, quando se fala em carregar a cruz, as pessoas pensam, e eles entendem que está se referindo à morte, né? Você tem que morrer, é isso que Jesus está falando, né? Carrega a tua cruz, ou seja, morra para si mesmo. Mas às vezes as pessoas se confundem, irmão Elias, que esse negócio de você morrer para si mesmo é só lá no ato batismal, porque é um gesto simbólico apenas. Ah, sim, eu morri para mim mesmo, lá nas águas, em símbolo, né? Eu mergulhei nas águas, e ali o que foi? Foi o sepultamento do velho homem. E aí quando eu submijo, quando me levanto de novo, tipifica o que? Um novo homem que está sendo levantado. Ah, sim, irmão Jorge, sim, eu já passei, já morri de novo, eu já experimentei essa morte, já morri, né? Só que veja, Jesus ele disse uma coisa que às vezes muitos parecem que não conseguiram entender, eu quero chamar a atenção disso. Jesus ele disse que essa coisa de você carregar a cruz, quer dizer, morrer, não é só no ato batismal, não é só um único ato, um gesto que você tem que fazer e acabou. Jesus disse que você tem que fazer isso todos os dias. Ele disse isso, eu vou ler na versão da NVI, Lucas 9:23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Todos os dias você tem que morrer. Todos os dias. Não é só uma vez. Ah, eu fiz aquele gesto lá, não me batizei. Pronto, né? Não, não é isso aqui. Todos os dias. Vou ler outra tradução. Mesma escritura, pelo rei Tiago. E Jesus proclamava às multidões, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Então o ato de você morrer para si mesmo é só uma vez? É só um ato isolado, único? Não. Cada dia da tua vida você tem que morrer para si mesmo. Cada dia. E às vezes você não vai fazer isso de uma vez só, então é um pouco de cada vez. Um dia você vai conseguir se desvencilhar de uma forma de pensar, um dia você vai conseguir abrir mão de uma coisa aqui, um gesto, uma atitude, um hábito, um costume. É diário, é um ato diário. Por isso que assim como você vai amadurecendo paulatinamente, não é isso? Com o tempo, devagar, a morte também de você é si mesmo. Você não consegue morrer de uma vez, você não consegue de uma vez só se desfazer do velho eu, dos seus costumes, dos seus atos. Isso é uma coisa que leva tempo, às vezes são coisas que estão bem impregnadas da tua mente, e isso exige uma coisa que tem que ser feito diário. É um exercício, amém, irmãos? É um exercício, é disso aqui que Jesus está falando. Então, meus queridos, não é uma coisa única e só, é todo dia. Esse é o problema, as pessoas parecem que não sabem disso, né? Então, às vezes eles leem isso aqui, ah, sim, isso aqui é para quem não é convertido. Ah, isso aqui não é mais para mim. Ou como que não é mais para você? Enquanto você se acha um filho de Deus nessa terra, aqui você vai ter que todos os dias carregar a tua cruz. Todos os dias você tem que morrer. Todos os dias. Amém? Ok, então veja, quantas vezes você tem que morrer? Todos os dias. Amém? Vou ler aqui o sermão do Mombrana, perguntas e respostas número 2, 54. Você tem que se arrepender. É isso mesmo? Agora, eu não quero dizer que você saiu pelo mundo e fez isso e aquilo, mas você fez alguma coisa. Você tem que se arrepender e morrer diariamente para viver em Jesus Cristo. Então, todos os dias, o profeta repete, todos os dias, você tem que morrer todos os dias para viver em Cristo Jesus. Então é por isso que eu digo que esse negócio do novo nascimento não é um ato instantâneo. O novo nascimento não é um ato instantâneo, é uma coisa que vai ser desenvolvida em você, aqui no teu espírito, no teu coração, na tua mente, aos poucos também. O novo nascimento é isso, é um progresso, é um amadurecimento. Porque o Mombrana ele disse que assim como o nosso corpo precisa de todos os dias se alimentar, não é isso? De algo que morreu, o nosso espírito também sempre tem que ir se alimentando de algo, da palavra, e é isso que vai fazer aos poucos também você morrer para si mesmo e ao mesmo tempo crescer e amadurecer. Mas veja, assim como o nosso corpo, disse Mombrana, precisa se alimentar de algo que morreu, no espiritual, nós também precisamos nos alimentar de alguém que morreu. E o Mombrana chega a dizer, de Deus, temos que nos alimentar do Deus que morreu por nós. Ele disse isso, Mombrana, irmão Jorge. Ele disse, mas nós podemos ler isso e entender da maneira como ele quis dizer assim. Ele não disse literalmente que Deus morreu, mas você sabe quem morreu lá.
mas Cristo é nosso representante. Mas ali também ele foi o representante de Deus. Ali você pode dizer que foi Deus que morreu, porque Cristo, seu Filho, o representou. Embora Deus não pode morrer. Mas ele disse, nós estamos vivendo de substância morta. Esse é o único meio pelo qual você pode viver. E se algo tem que morrer todo dia para que você viva no natural, seu corpo tem que viver de substância morta para a vida natural. Então você tem que ter algo que morra espiritualmente para salvar a sua vida espiritual. E Deus se fez matéria, carne e morreu para que pudesse viver. Não há nenhuma igreja, nenhuma outra coisa no mundo que possa salvá-lo senão Deus. Essa é a única coisa da qual eles vivem. Então, o novo nascimento, ele deve produzir o que em nós? Uma nova natureza, com novos motivos e com novos objetivos. É isso que vai acontecer quando você conseguir morrer para si próprio. Outra mensagem, porquê de 60? A vida vem da morte, a menos que um grão de trigo caia no chão e morra, ele permanece só. Mas contanto que ele morra e apodreça, então daquela sujeira podre surge a vida. Até que um homem ou uma mulher esteja pronto a morrer para si mesmo, morrer para os seus credos, morrer para as suas próprias ideias, e aquela sujeira podre produza um novo nascimento de glórias e gritos e louvores a Deus, que o faz agir diferente, que muda a sua vida, muda a sua natureza, muda os seus motivos e muda os seus objetivos. Então, não há outra maneira de nós vivermos sem que nós antes estejamos mortos. E Paulo disse que se nós morremos com Cristo, as nossas vidas estão escondidas em Cristo. Colossenses 3, eu quero ler os primeiros 10 versículos. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele, em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, morra todos os dias, é isso que ele está falando, né? Que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, o que é idolatria, não, o amor ao dinheiro é uma idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo você andou, quando vivia nisso, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Veja, morrer para si mesmo é se desfazer dessas coisas. A nossa natureza é isso. Às vezes nós somos um pouco disso aqui. Isso tem que morrer. Né? Das palavras torpes da vossa boca, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Né? Então, mas, de novo, essa mesma questão. Sim, mas irmão Diógenes, isso aqui não é para nós. Como que não é para nós? Paulo aqui está falando essa coisa aqui, não é para neófitos, não é para as pessoas que estão entrando agora aqui, recebendo Cristo agora, não. Ele está falando aqui para as pessoas que são cristãs, que são membros ali de uma comunidade, e disse, vocês têm que morrer. Não é uma coisa que você tem que dizer só para quem já chegou e depois, já superei, qual é o próximo passo? Não, isso aqui é o passo que você tem que dar todo dia. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui. Eu estou criando uma pequena introdução aqui. Então, não é para neófito, não é para pessoas que estão começando a receber na fé cristã que Paulo aqui está dizendo isso. Ele está dizendo para pessoas que já estavam ali um bom tempo crendo, que confessaram, ele está dizendo, olha, você tem que todo dia morrer. Você tem que todo dia fazer isto. Então, mesmo apesar do seu encontro com Cristo e que o seu velho homem estava ali sendo representado através de batismo e sepultamento, você tem que fazer este velho homem todos os dias morrer. Todos os dias. Então é verdade que um cristão, ele não precisa ser batizado nas águas todos os dias, como eu disse, mas você tem que morrer todos os dias. Um único gesto é o bastante, mas todos os dias ele precisa ser lembrado de que o cristão precisa morrer, dia após dia. Então, se Jesus estava dizendo para os seus discípulos para morrerem para si mesmo, porque, do contrário, isso iria atrapalhar a comunhão deles com Deus. E antes de pensar que Satanás seja o nosso pior inimigo, nós não podemos esquecer que o irmão Branham disse que o pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Ele disse, nós somos nosso maior inimigo. Ele disse, meu maior inimigo se chama William Branham.
né? Enquanto você não conseguir vencer esse teu inimigo aí, o diabo não precisa fazer nada para você. Você já pode até fazer mais do que o diabo. Eu sou o Diógenes. Meu pior inimigo é o Diógenes, né? Porque eu quero fazer uma coisa, o Diógenes, né, impede. Eu quero fazer o que Deus quer que seja feito, mas o Diógenes chega e atrapalha, né? Então o Maimônides fala isso, olha, nós somos nosso pior inimigo. Eu separei algo aqui para ler. A separação da incredulidade. Ora, você não pode conhecer a Deus por conhecimento. É impossível. Ou seja, não pense só você pegando um sermão bem planejado, com uma boa doutrina, tudo bem especificado, tudo bem montadinho. Não pense que você vai conhecer Deus apenas com isso. Não quer dizer que é inútil esse conhecimento. Nós já temos dito várias vezes, mas não é assim apenas que você conhece a Deus. Você conhece a Deus quando você experimenta Deus. Não é isso que o Maimônides quis dizer? Era disso que ele queria dizer quando ele falava, olha, eu posso não conhecer muito bem a Bíblia, mas eu conheço muito bem o seu autor. Porque ele tinha uma experiência com ele. Ele sabia quem era Deus, né? Então não é o conhecimento só da letra da palavra. Ele disse, isso é impossível. Pela graça sois salvos mediante a fé. Basta crer no Senhor Jesus Cristo. É dessa maneira que você o conhece. Não por todas as suas palavras astutas. Isso leva você para longe de Deus. Quanto mais você sabe, mais você estuda e tenta descobrir sobre isso, menos você sabe. O que o Maimônides está dizendo aqui é aquilo que está escrito na Escritura. A sabedoria humana, ela é diabólica e carnal, não é isto? E demoníaca. Eu acho que foi Tiago que disse isso, se não me engano. Então ele vai dizer mais aqui, pare de estudar e deduzir isso, apenas descanse e creia. Eu costumava pregar lá na Igreja Batista um pequeno sermão, eu chamava de descanse e deixe Deus agir. Isso mesmo. Apenas descanse e deixe Deus agir. Enquanto você se meter nisso, não há maneira alguma. Você sabia que o maior inimigo que eu tenho é o William Branham? Ele está sempre no caminho de Deus. Se eu conseguir tirá-lo do caminho, então Deus poderá fazer a obra. O seu pior inimigo é você mesmo. Basta sair do caminho, então Deus pode ir ao trabalho. Agora, tenha cuidado com quem você se associa quando você sair lá fora e ficar em meio ao povo, e este começa a dizer a você isto e aquilo, então você se confunde todo e você não sabe do que você crê. Nós tratamos um pouco disso lá agora em Francisco Morato, né? O Maimônides dizia, você é no tipo de amizade com que você tem. O tipo de amigos que você escolhe para conviver vai refletir o que você é. Né? E o Maimônides também diz, tenha cuidado com o tipo de amizade que você faz. Porque algumas amizades podem ou te diminuir ou podem te fazer crescer. Tem aquelas amizades que são boas, que ajudam você a progredir, a avançar, que apoiam o teu crescimento, apoiam a tua prosperidade. Há aqueles que não querem que você avance e eles não conseguem, progredir e não querem que os outros progridam. Né? Há um sábio aí, brasileiro, que disse que é um mal de todo o Brasil. Uma das piores coisas que existe, é um espírito nesse país já há muito tempo. Né? As pessoas no Brasil não gostam de ver os outros crescerem. É um mal, é uma coisa que existe, é um espírito. Né? Então, o Maimônides chega a dizer isso também. Né? Escolha as tuas amizades. Se você quer ser cheio do Espírito, então esteja com pessoas cheias do Espírito. Se você conviver com pessoas que estão sempre se lamentando e murmurando e reclamando, são aquelas pessoas que vieram, passaram por lutas e não resistiram à pressão. E agora, para não se sentirem sozinhas, te convidam para ser depressivas como elas. Te convidam para ser fracassados como elas. Não faça isso. Então, tenha uma convivência com pessoas que sejam cheias de Deus, sejam cheios da doutrina completa, como o Maimônides dizia. Né? Então, o seu pior inimigo é você mesmo. Amém. E o apóstolo Paulo disse aqui, lá em 2 Timóteo 2,11, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Isso vale tanto no natural quanto no físico. Né? Se você é nascido de novo, se você é um crente, o filho de Deus nascido de novo, e você partir agora, você partiu com Cristo e vai viver com Cristo. Se você morre para as coisas do mundo, se você morre para si mesmo, ok, você morre para si mesmo, mas ao mesmo tempo ele também vive em você, porque você tem que morrer para que Cristo vive em você. Então isso aqui serve tanto natural como espiritual. Então, o que é uma conversão? O que é exatamente conversão? Conversão é morrer para si mesmo. Maimônides disse que a verdadeira conversão não se verifica
com uma vida religiosa, com o tipo de doutrina que ele alega que crê, com um grupo de companheiros que ele possa pertencer, mas o que vai identificar ele é com a morte de Cristo. É isso que vai identificar ele de que ele passou por uma conversão, procurando não mais viver para si mesmo, mas sim para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Perguntas e respostas 9. Agora, nós tomamos errado a palavra conversão hoje. Nós dizemos que um homem que se converte é um homem que parou de beber e tudo mais, e que vai à igreja, ou se junta à igreja. Ele pode se juntar à igreja, mas isso não é um sinal de que ele se converteu. Ele não se converteu até que a sua antiga vida esteja morta. Então vejam, meus queridos, algumas pessoas são membros de igreja há anos, mas ainda não se converteram. Há homens, ministros pregando a palavra há anos, mas eles mesmos ainda não se converteram, irmão Elias. Sabia disso? E esteja sepultado em Cristo, e ressuscitou com ele na ressurreição da novidade de vida, quando o Espírito Santo criou nele uma esperança viva da vida eterna que só veio através do Espírito Santo. Então veja, para uma umbanda, morrer para si mesmo, o que significa isso? Quer dizer, você se humilhar a Deus a cada dia. Senhor, eu não sou nada, eu estou aqui para que tu possa fazer alguma coisa através de mim. É aquilo que João dizia, convém que tu cresça e que eu diminua. Nós temos que dizer a mesma coisa. A cada dia você tem que se levantar antes de ir para o teu trabalho e dizer, Senhor, convém que tu cresça em mim e que eu diminua, para que eu possa ser como tu, que as minhas mãos sejam tuas mãos, que meus pés sejam os teus pés, a minha boca, E você sendo isso, você vai ser um excelente marido, você vai ser uma excelente esposa, você vai ser um excelente empregado, você vai ser um excelente empregador, em todas as áreas, se todos fizessem isso. Quero ler aqui 2 Crônicas, porque eu estou falando que um dos sinais de que você morre para si mesmo é um sinal de humildade. Em 2 Crônicas 34 diz assim, versículo 27, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. É isso. Morrer a si mesmo é isso. Se humilhar, se rasgar, como está lá no grego, tire você mesmo de vista do que você acha que você fez, do que você é capaz, as tuas habilidades, tire tudo de vista. Apresente-se a Deus totalmente nu como você é, porque ninguém é justo diante de Deus, diz a palavra. Não há nenhum justo diante de Deus. Então isso, humilhe-se. E aqui diz a palavra, então Deus te ouve. Então Deus te recebe. Então Deus te aceita. Mas cada vez que você disser, olha Senhor, eu sou assim, eu sou aquilo, eu só preciso de mais uma ajuda aqui, nisso, naquilo. Não, por favor. É uma oração parecida com aquela oração do fariseu. Lembra que Jesus disse? Graças a Deus que eu não sou como fulano. Graças a Deus que eu não sou como ciclano, porque eu faço sim, eu sou dessa forma. Isso é falso. Paulo disse, aquele que está de pé, cuidado que não caia. Nós não somos o que somos por nosso próprio esforço, somos o que somos pela graça de Deus. Se estamos de pé, é pela graça de Deus. Se não estamos doentes, estamos sãos, é por nosso esforço? Não, é pela graça de Deus. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não me esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Tudo que temos, todos os benefícios que colhemos na nossa vida, não é porque nos esforçamos, não é porque estudamos, não é porque aprendemos, é porque Deus cuida de nós. Então ele disse, se você tem qualquer necessidade, rasgue-se, humilhe-se. Ele diz aqui, a palavra diz, ele vai te ouvir. Amém? Certo. Agora veja, uma das razões do porquê estou trazendo isso é para que você entenda por que nessa mensagem, vamos trazer agora para o foco da mensagem, por que você tem tantos ministros que não conseguem entender as coisas que estamos estudando, as coisas que estamos passando para os nossos irmãos, a doutrina de Cristo. Por que alguns ministros não conseguem se entender e se render a esta mensagem? Por que isso? A resposta é uma só, meus queridos, não morreram para si mesmos ainda. Ainda não se converteram. Porque quando eles morrem para si mesmos, eles conseguem realmente estar sensíveis à doutrina, sensíveis à palavra, ao ponto de não somente admitir, mas se render. Porque há alguns até que chegam a admitir, olha, realmente, é isso aqui, mas eu vou continuar com o que eu creio, porque eu penso que uma banda disse uma coisa que eu acho que é verdade, se eu estiver errado na doutrina, desde que meu coração esteja bem, está tudo bem. Quantos irmãos já me disseram isso?
Ah, eu tenho um bom coração, eu tenho um bom espírito, então se eu estou errado na doutrina, eu pertenço a um grupo que está errado na doutrina, Deus vai relegar essas coisas, porque o importante é ter um bom coração. Vamos lá, eu já disse, eu vou dizer outra vez. Se você tem um bom coração, você vai provar que tem um bom coração, aceitando a doutrina certa quando você a ouve, e não dizer, ah, tá tudo bem, mas não vou ficar com isso, porque eu estou já comprometido com o sistema, eu tenho que ficar com ele e tá tudo bem, porque isso importa um pouco para Deus. Vamos lá. Você não morreu de novo ainda. Você ainda não se converteu. 1 Timóteo 6, acho que é versículo 3, eu notei alguma coisa errada aqui, vou ter que ver depois. Mas eu quero ler aqui. 1 Timóteo 6, acho que é o versículo 3. Se alguém ensina alguma doutrina, ou seja, se alguém ensina alguma outra doutrina, ou seja, se alguém abandonou e apostatou da fé para abraçar uma outra fé, é isso que ele está dizendo, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Então, por que alguns não se rendem à doutrina? Porque são soberbos. E o que os soberbos fazem? Eles nada sabem, disse Paulo. Só os humildes é que podem receber essa doutrina. Se alguém abandona essa doutrina porque foi arrogante para se sujeitar e para morrer para si mesmo, o apóstata, ele até pode conhecer essa doutrina, mas por ele ser uma pessoa instável, ele não possui humildade para esperar até que Deus, então, faça com que isso tudo seja revelado a ele, para que ele possa conhecer Deus e ter o seu caráter moldado e transformado pelo seu Espírito. Mombana disse na mensagem de Jesus Cristo mesmo, você tem que se humilhar para conhecer a Deus. Você tem que se livrar de suas próprias ideias e simplesmente abrir o seu coração e a vida para ele. Então, ele se tornará conhecido. Como é que você vai conhecer a doutrina? Como é que você vai entender isso aqui? Você tem que abrir o teu coração. Você vai ter que rasgar aí o seu coração, a sua mente, a sua maneira privada de entender, interpretar, se desfazer das suas doutrinas de estimação. Mamãe aqui está dizendo, abra o teu coração e então ele vai se tornar conhecido. Essa doutrina vai ficar esclarecida para você. Então veja, o apóstolo Paulo, ele se preocupava em levar para as igrejas onde ele ministrava o Evangelho, aquele espírito e aquela influência que fazia as pessoas se deter não na pessoa dele, mas naquilo que ele estava ensinando. Ele queria que a igreja de Cristo realmente estivesse com uma vida que fosse alicerçada, não num conhecimento privado, não em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que realmente fossem testemunhas de que esta palavra é viva, de que esta palavra é real, e de que uma vez que você recebe essa palavra, você realmente é transformado. Essa palavra tem que criar mudanças de comportamento, de atitudes. Ela tem que fazer de você realmente uma nova criatura. 1 Coríntios 2, 1 a 11. Não. 1 Coríntios 2, versículo de 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em tremor, grande tremor, e a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então veja, quando Paulo ele conseguiu aprender a morrer para si mesmo, então o que aconteceu? Deus assumiu a vida dele. E então ele pôde dar testemunho do Evangelho, não apenas com ensino, não apenas com conhecimento, mas com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo. E é por isso que Paulo chegou ao ponto em que ele pode dizer, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Você quer saber como é que é Cristo? Olha para mim, veja o que eu faço, veja a minha vida, veja o que Deus faz por mim. Olha a autoridade que Paulo tinha. Outra mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Paulo, este grande homem intelectual, nunca tentou expressar os seus grandes termos teológicos para as pessoas. Ele humildemente aceitou a palavra do Senhor e ele viveu a palavra para que ela se expressasse através dele. Ser cristão é isso, não é isso? Viver a palavra de forma que ela se expressa por meio dele. Ele vivia tão piamente até que eles viam a Jesus Cristo nele. Até o Theo Osborne chegou a dizer, né? William Branham era Jesus Cristo. Mas só nos sinais e cura, quando se referia à mensagem, não conseguiu aceitar, né? Muitos conseguiam ver Deus em William Branham, mas
você não pode olhar apenas para os sinais, você tem que ver para a voz do sinal. Você tem que aceitar toda a palavra. Né? Então, eles olhavam para Paulo e viam os sinais e sabiam que Cristo estava nele. Agora, veja, então quer dizer o que, irmão Jorge, que eu só vou provar que eu tenho Cristo em mim se eu fizer sinais, se eu fizer cura, se eu curar, se eu ressuscitar, se eu levantar os mortos, limpar leprosos, abrir os olhos dos cegos, é isso? Eu tenho que fazer esses sinais todos para provar Cristo em mim? Não. Acontece que Cristo, ele provou que era filho de Deus por meio de obediência. Ele nos deu exemplo das coisas que nós devemos fazer. Então, quando você faz as coisas que Cristo faz, você está demonstrando que é a vida dele em você. Parece que é você se esforçando, mas não. É ele vivendo a vida dele em você. São essas obras simples que vão provar que Deus está em você. Quando você morre para si mesmo. Porque isso é uma coisa que muitos não vão entender, mas Cristo também precisou morrer para si mesmo. E ele fez isso para dar um exemplo para nós. Se Cristo não pudesse morrer para si mesmo, para Deus, viver nele, como que a igreja poderia fazer isso? Como que nós podemos fazer uma coisa que o próprio mestre não nos deu exemplo disso? Então, ele foi um exemplo realmente em tudo, meus irmãos, em tudo. Cristo teve que morrer. Cristo teve que fazer uma renúncia. Cristo teve que se permitir padecer para que ele pudesse aprender a obediência. Nós, às vezes, temos que aprender por meio de lutas, de problemas, para obedecer a Deus. Às vezes é dessa forma. Amém. Então, veja, esta é a posição que a noiva de Cristo ela tem que ocupar agora nesse tempo do fim. Aqueles que começam a ouvir a mensagem devem chegar então a uma maturidade. Você tem que amadurecer, você tem que progredir, você tem que avançar. Você não pode ficar aí marcando passo no mesmo lugar. Se você quer provar que você está diante de Deus, na presença de Deus. Pambana disse que aqueles que estão na presença do Filho amadurecem e crescem. Do contrário, se isso não acontecer, a sua fé, além de não amadurecer, ela vai passar por uma inversão. A sua fé vai ser provada nas lutas, nos problemas, e ela vai decair, ela vai ser depreciada. O que eu quero dizer com isso é, você não vai conseguir se sustentar, como o Mambana disse, se você não for pressurizado. Então, uma vez que você tem a fé de Cristo, você se torna forte, você se torna um crente que, como disse Paulo, atingiu, ou eu acho que foi Pedro, né? Atingiu a estatura de varão perfeito. E a estatura de varão perfeito é tudo uma vez só? Todos aqueles degraus é tudo uma vez só? Não. São coisas, são degraus que são construídos, sim, até chegar lá ao ápice, que é o amor, que é a cabeça e que é Cristo, o nosso líder. Mas eu quero ler isso aqui que o Mambana disse, o único lugar de adoração provido por Deus. Porque aqui ele fala que nós amadurecemos na presença do Filho. Ou seja, o Filho está aqui diante de nós, na forma do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o próprio Filho? Não. E já fiquei confuso. Jesus, o Filho, é o Espírito Santo ou não é? Não, não é. Mas Jesus disse, naquele dia sabereis que eu estou no Pai. E o Pai está aqui hoje na forma do Espírito. Ele disse, se o Pai, o Espírito está aqui, ele disse, eu, o Filho, estarei ali. Então você pode dizer, isso que a doutrina nos ajuda a entender assim, que embora é o Espírito de Deus que está aqui, o Filho está aqui. Amém? Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começa a entender, mas amigos, ouçam, temos que ficar na presença do Filho, nós temos de amadurecer. Nossa fé não está madura. Intelectualmente nós estudamos, ouvimos a mensagem de Deus, que Deus nos deu, e vendo os sinais que Ele nos mostrou e provando isto pela Bíblia, às vezes ao falar a mensagem você fica ríspido, tem que partir isso de certa maneira, porque é preciso curvar a ponta de um prego para fazê-lo ficar firme, mas logo que a igreja receber isto, o eleito for chamado e sair e separado, então, na presença de Deus, eu sei que será mais ou menos como o povo que está ali quando se der o seu arrebatamento. Em outras palavras, nossa fé ainda não amadureceu. Ela ainda não está plenamente desenvolvida. E se o fruto ou a fé ainda não está maduro, então não estará também pronto para a colheita. Mambana disse
que a condição que nos ajudará a chegar a essa maturidade é nos colocar aqui na presença do Filho. Não foi isso que ele disse? Então, da mesma maneira, o fruto deve ser exposto à luz do sol para amadurecer e preparar para a colheita. Então, é uma obra que Deus está fazendo. Deus está amadurecendo um povo nesse tempo do fim, até que o tempo da colheita chegue, que é o arrebatamento, para ser levado e para se encontrar com o Senhor nos ares. E isso é uma obra que está sendo feita tanto no individual, ou seja, eu, você estamos amadurecendo, cada um no seu próprio ritmo, alguns mais rápido que os outros, mas todos vão ser amadurecidos e vão se unir para formar aquele corpo santo, o sacerdócio santo, o corpo místico de Cristo. Então, quando nós conseguimos fazer isso, ou seja, permitir que a vida de Deus viva em nós e se expresse em nós, até que essa vida seja manifestada e projetada em nós, então isso será uma demonstração de que realmente nós conseguimos passar por aquele período de conversão, que é de morte diária, para que o Cristo possa viver em nós. Todos conhecem aquela conversa que Jesus teve com Nicodemo, sim? Sobre morrer para si mesmo, a fim de que pudesse nascer de novo. Lá em João 3, eu quero ler isto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Então aqui Jesus está dizendo, olha, você pensa que você está entendendo o que você está vendo, mas você não está entendendo. Porque Nicodemos disse, bem sabemos, estamos vendo esses sinais todos, e nós estamos entendendo que é Deus que está fazendo alguma coisa, mas Jesus disse, olha, parece que você está entendendo. Você só vai realmente entender tudo que está sendo feito aqui se você morrer para si mesmo. Somente se você morrer para si mesmo, é que você vai conseguir entender o que Deus está fazendo. Somente quando você morrer para si mesmo é que você vai conseguir entender o testemunho daqueles que morreram para si mesmo. Porque, agora eu volto de novo para essa questão da doutrina. Por que alguns ministros têm dificuldade de entender essa doutrina? Porque para alguns é tão difícil entender. E quando você ministra ou fala algo sobre isso, eles dizem que é errado. Por que isso? Por que eles não conseguem entender? Porque se eles não conseguiram morrer para si mesmo, tampouco eles podem entender o testemunho de alguém que morreu para si mesmo. Porque alguém que morreu para si mesmo, realmente ele vai sacrificar suas próprias ideias e vai falar de uma coisa que não é familiar à mente do homem, vai falar daquilo que é familiar à palavra de Deus. É aquilo que Cristo disse, você tem que se identificar com a minha palavra. Estou parafraseando. Então, eles não conseguem entender porque eles não estão identificados com aquilo que você entendeu. E você vai conseguir falar porque você entendeu, porque Cristo se revelou. Mas se eles não têm a mesma revelação, eles não vão poder identificar e sequer aceitar e concordar com você. E é uma coisa muito simples. Eles não conseguiram ainda morrer para si mesmos. Não conseguiram morrer para suas próprias doutrinas. Deixa eu voltar aqui. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. É isso que eu estou dizendo. Procura entender isso aqui. Na verdade, eu te digo, nós dizemos o que sabemos. O que nós sabemos? É aquilo que Deus nos revelou. E aquilo que Deus nos revelou, nós falamos. E nós testificamos das coisas que vimos. Aí Jesus diz, mas não aceitais o nosso testemunho. Pois como você vai entender o que falamos, como você vai entender o que ensinamos, se você não passou para a mesma experiência que nós passamos para ter esse entendimento que temos, que é morrer para nós mesmos. Alguns tinham uma teologia trinitária, outros tinham uma teologia unicista ou dualista, seja o que for, mas a menos que eles morressem para todas as teologias, eles nunca poderiam testificar de Cristo e falar de Cristo. Mas se você morre para si mesmo, então você morre para essas coisas e você está apto a falar de Cristo. E quando você fala de Cristo, da sua doutrina, aqueles que também experimentaram esse nascimento vão poder entender o teu testemunho e vão dizer amém para tudo que você diz.
Você pode dizer, olha, Jesus Cristo é o Filho de Deus, do qual Deus o gerou antes da criação, para fazer dele o artista de todas as coisas, o mediador entre os homens. E se você tiver uma outra doutrina contrária, não vai concordar. Amém? Mas vocês todos entenderam isso, sim? Então veja, é isso. Nicodemos estava custando entender que Jesus aqui está falando, olha, você tem que passar por uma morte de todas as coisas que você aprendeu. Você tem que ser reeducado, né? Você tem que ser totalmente transformado. Como disse uma Umbanda, né? Moisés só pôde ser útil para Deus quando ele foi no deserto e morreu. Morreu para todo o treinamento do Egito, né? Ele era um bom militar, mas ele teve que morrer para suas táticas militares, para tudo que ele morreu, aprendeu, para que então Deus pudesse usá-lo. E é isso. Deus nunca pode usar, seja um ministro ou um filho seu, a menos que ele morra para as coisas que ele achava que era o correto, para viver para Deus e fazer o que Deus queria que ele fosse. Aquilo que Deus queria que fizesse. Quero ler aqui, Cristo, mistério de Deus revelado. O que é novo nascimento, então? Você diria, bem, irmão Brano, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Amém. Está vendo? Não que você se uniu a uma igreja, não que você apertou uma mão, ou seja, nada a ver com ser membro ou pastor, né, por tantos anos. Eu sou pastor há tantos anos. Não tem nada a ver. Novo nascimento tem nada a ver com isso. Eu sou membro de uma igreja há tantos anos. Isso não tem nada a ver com o novo nascimento. É a revelação pessoal de Cristo para você. Então, não é você recitando o credo, prometeu viver de acordo com o código de regras, porém Cristo, a Bíblia, Ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo, pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Então, uma Umbanda sintetizou de uma forma brilhante o que é o novo nascimento. É a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Ele não está falando de uma doutrina, de um conhecimento, de uma doutrina, está falando de uma experiência real com Deus, né? Que é numa convivência diária, de morte para si mesmo, enquanto Cristo vai vivendo nele. Jesus disse a Nicodemos, né? Na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, você não consegue ver o que o nascido de Deus vê, portanto você não pode dar testemunho disso, e nem muito menos aceitar o testemunho do nascido de novo. Você tem que morrer para si mesmo, para que você entenda o que o novo nascido de Deus entendeu. Amém. Quero ler outra mensagem? Vendo a Deus. Quão cego deve ser uma pessoa que não pode ver a vida? E acho que muitas pessoas não veem a vida. Agora, podemos ver isso, mas a palavra ver não significa olhar. A palavra ver significa entender. Agora, Jesus disse a Nicodemos, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino. Agora, em caso contrário, você está olhando para algo e você diz, eu não vejo isso. Você quer dizer que você não entendeu isso. Ver, o que chamamos de ver, isso é olhar. Mas ver, na terminologia da Bíblia, é entender o que estamos olhando e ser revelado. Então, o poder vivificador que Deus nos permite nesse tempo do fim, que uma banda diz que nos é dado através da abertura da palavra, e que ele disse que foi também a abertura dos seres, dos trovões, é esse poder vivificador em nós, ou na igreja, na noiva de Cristo, é que vai fazer realmente ela dar testemunho do Cristo. Porque você não pode dar testemunho de Cristo confessando, não é isto? Uma fé de uma era passada. Você tem que dar confissão de Cristo através da revelação daquela palavra, daquela medida de fé para o dia da estação. Né? Então, Cristo, ele disse que um dia esta igreja então estaria preparada. E que isso ajudaria a fazer com que ela entendesse as coisas do reino de Deus. Aqui, 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, e Ele está se manifestando agora,
Cristo agora está se manifestando. A sua parúzia, a sua presença, ela está aqui. Então, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, nós o veremos. O irmão Oliveira disse que essa mensagem de Mombrana, que é a que nos trouxe a revelação de Jesus Cristo, é uma mensagem que nos permitiu nos colocar face a face com Deus. O Mombrana esteve face a face com Deus, como Moisés esteve face a face com Deus. E agora, como essa palavra foi revelada para nós, isso permitiu com que nós também estivéssemos face a face com Deus. Não é exatamente em termos literais, não é isto? Quer dizer que nós estamos na presença do Filho de Deus. E é isto que vai realmente produzir em nós uma mudança, uma transformação. É isso que vai fazer com que nós sejamos moldados à imagem do Filho primogênito. E eu vou voltar a repetir, porque cremos na mensagem para essa estação. Não a doutrina lá que pertenceu a Wesley, não a doutrina que pertenceu à era de Lutero, mas a mensagem deste dia. E tinha que ser para este dia. Né? Eu já tenho dito, se o Mombrana pregasse a sua mensagem que ele pregou hoje, nos dias de Lutero, nos dias de Calvino, nos dias de Wesley, talvez, ele teria sido talvez, não é isso? Queimado. Como Michel Servet foi queimado porque não aceitou a Trindade. É isso? Calvino mandou Michel Servet ser queimado na fogueira porque Servet não aceitou a doutrina da Trindade de Calvino, de Lutero. Né? Então, Mombrana, que tampouco era trinitário, também seria queimado na fogueira. Então, aquela palavra de Mombrana que ele nos deu hoje, não era para aquele dia, era para hoje. Então, ninguém estava pressurizado nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, para aceitar a mensagem que nós aceitamos agora. Então, para esta era, Deus está pressurizando um povo para resistir e aceitar a mensagem. Por que alguns até se dizem da mensagem, mas não conseguem aceitar as coisas que nós cremos? Porque não foram eleitos para serem pressurizados. Você tem que ser pressurizado, você tem que ser um eleito, você tem que ser predestinado, e aí que está a questão. Agora voltamos para o cerne da questão. Quem são aqueles que realmente podem nascer de novo, morrer para si mesmo e nascer de novo, para que Cristo possa viver neles? Somente os eleitos. Somente os eleitos é que podem ter essa experiência. Não é uma coisa que você possa se esforçar para fazer. É Deus que tem que fazer isso em nós. E somente Ele vai fazer isto para aqueles que foram atributos de Deus desde antes da fundação do mundo. Aqueles que Deus pensou para estar aqui hoje. Então, aqueles que receberam a mensagem, estão dando testemunho dela, esses, então, são aqueles que estão dando também uma evidência da eleição. E o contrário também é verdadeiro. Quando alguém rechaça a doutrina, quando alguém rechaça a palavra, quando alguém fica razoando para ela, né? Você não pode chamá-la, é um filho do diabo, não faça isso. Mas o próprio Paulo disse, aqueles que recalcitravam contra os aguilhões, ou contra a palavra, estavam dando evidências de perdição. Porque eu disse e vou repetir, essa coisa de morrer é só para os eleitos. Só os eleitos é que vão conseguir morrer para si mesmo, irmão Elias. Por isso que numa multidão você só tem aqui uns poucos pingados que fazem isso. Porque é uma minoria realmente. Amém? A palavra falada da semente original, já quero logo concluir essa nossa pequena palestra. Quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ela produz o quê? Deus. Se você recebeu a palavra desse dia, então você aceita a palavra que é Deus, e o que vai acontecer com você? Você vai se tornar Deus. Isso é muito teórico, irmão Jorge, mas não é a teoria que o Mamãe está dizendo. Isso produz Deus. Não é mais um indivíduo, é Deus. Por quê? Porque você está morto. Você não é mais você mesmo. Você se considera morto, esvaziado, esperando pela semente germe. Então o que é isso? Isso não é mais você, não é o homem, é Deus no homem. É a semente germe, como no princípio, a palavra falada. É a palavra de Deus manifestada no homem. Então não é o homem, é um homem que está morto. Então deixe Deus plantar a sua própria vida em você. Então não é mais você, é a vida de Deus. Por que isso? Porque eu aprendi a morrer todos os dias. Eu aprendi a carregar minha cruz todos os dias. Porque é a palavra de Deus, regada pelo Espírito Santo, que produzirá a mesma coisa. É isso, queridos. Somente aqueles que pertenceram aos pensamentos de Deus lá no princípio
sim? Ou seja, aqueles que fazem parte da eleição, é que vão poder experimentar isto. Deus vivendo neles. Ele disse, você está morto. É Cristo em você. Quem é este Melquisedeque? Outro sermão de Umbanda? Você veio como Adão, como eu. Você se tornou um atributo à carne. Você se tornou de um atributo, você estava na mente de Deus, até que você veio em forma de carne. E para quê? Para ser tentado. Porém, quando esta vida estiver terminada aqui, se esse tabernáculo terrestre desfizer, temos um já esperando. Esse é para onde vamos, isso é a palavra, ou seja, o corpo-palavra, sim? Umbanda chamava aquele corpo celestial que nos aguarda de corpo teofânico, ou corpo-palavra, ou corpo celestial. Amém? Está sendo reservado, esperado para cada um de nós um corpo assim. Então podemos olhar para trás e ver o que fizemos. Agora, não entendemos. Nunca temos nos tornado a palavra. Só nos tornamos o homem carne, não a palavra. E parece claramente, isso deixa claro que você nunca será a palavra, a menos que você tenha sido um pensamento lá no princípio. Isso prova a predestinação de Deus. Você não pode ser a palavra a menos que seja um pensamento. E para você entender bem exatamente o que está dizendo, você não pode morrer para si mesmo, a não ser que você foi predestinado para morrer para si mesmo. Você não pode ser a palavra a menos que seja um pensamento. Você tinha que estar no pensamento no princípio. Mas veja, a fim de suportar a tentação, você teve que contornar a teofania. Nós viemos aqui sem esse corpo a palavra. É isso que permitiu nós aqui, não é isso? Cair, ceder à tentação. Amém. Então, meus irmãos, eu quero concluir esse estudo dizendo o seguinte: o próprio Senhor Jesus, como eu disse, ele precisou também, não é isso? Vencer a si mesmo, a fim de ter uma vida completamente rendida ao Pai. Ao sair do caminho para fazer não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Jesus ele deixou os seus próprios pensamentos para que esses pensamentos se convertessem nos pensamentos do seu Pai. E é assim que cada filho de Deus vai vencer. Se sair da frente, não é isso? Sair do caminho de Deus e deixar que Deus coloque nas suas mentes os seus pensamentos. Mensagem Chuva Tempora e Serôdia. Jesus era o Filho de Deus, como estávamos falando hoje. Ele era o Filho de Deus, tanto que ele era um homem. Aos 30 anos, não temos nenhum registro dele fazendo qualquer coisa até que ele tivesse 30 anos de idade. Por que isso? Porque ele não era Deus por 30 anos. Não foi Deus que nasceu. Vocês sabem, foi o Filho que nasceu. E ele não fez nenhum sinal. Você tem uns evangelhos apócrifos chamado A Infância de Jesus, algo assim, e diz que Jesus, quando era bebê, já fazia sinais, já fazia uma conversão de uma árvore, de um fruto, várias histórias que contam nesse evangelho. Não, Jesus não fez nenhum sinal. Jesus só começou a fazer sinais quando Deus entrou no seu Filho. E por que ele levou 30 anos? Talvez porque levou 30 anos para que Cristo morresse o suficiente para si mesmo, para que Deus entrasse nele. Eu não sei, eu acho que pode ter sido isso. Foi necessário um período, Cristo teve que morrer até que então Deus entrasse nele. E é disso que o profeta aqui está falando. Não temos nenhum registro dele fazendo qualquer outra coisa por 30 anos. Quando ele foi batizado no Jordão, por João, então o Espírito Santo desceu sobre ele sem medida. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Ele era Emanuel. Deus estava nele. Deixa eu fazer uma abertura aqui de um parênteses, porque existem umas correntes da mensagem dizendo que como foi no alfa, assim foi no ômega, com relação a Jesus Cristo. Jesus, lá no princípio, não é isso? Como a Mana disse, era Deus sem medida. Era Deus em plenitude. Era divindade plenamente, não é isso? Corporalmente no Filho Jesus Cristo. E agora, nesse tempo do fim, no ômega, nós tivemos o ministério de Jesus se repetindo, o Filho do Homem, e um profeta, William Branham. Então tem uma corrente, irmãos, dizendo que William Branham, ele também tinha a medida plena do Espírito Santo nele. Existem algumas correntes dizendo que William Branham era a completa medida de Deus. Né? Nós temos sermões onde o profeta disse, eu tenho uma medida de Deus, eu não tenho toda a medida em mim. O que eu tenho em mim, né, é apenas uma colherinha do oceano. Mas a química que está na colher é a mesma química do oceano. O que eu tenho aqui é a mesma coisa que o oceano é, mas é só em uma medida. Mas em Cristo, o profeta disse, era todo o oceano dentro dele.
Mas você tem pessoas dizendo, isso são seitas, irmão Elias, não tem outro nome para dar para isso. Né? É anticristão, é antipalavra. Mambrana disse, eu não sou a plenitude da medida de Deus. Eu tenho uma medida, você tem uma medida, ele disse. Nós temos uma medida, não somos toda a medida. Agora, tem uns sermões onde ele fala que nós temos toda a medida, mas quando você pega o contexto, você vai ver do que ele está falando. Não está falando da medida da unção do Espírito, está falando da palavra. Nessa era nós temos toda a palavra, ela foi aberta para nós. Essa medida completa da palavra que vai fazer você ser Deus em carne, Deus falando por você, Deus atuando por meio de você. É disso que estou falando. Mas para você ter tudo isso, você tem que morrer. Nós voltamos para a mesma questão, sim? Se você não morrer para a tua própria teologia, como é que você vai ser a plenitude de Deus em palavra? Mas veja, Cristo ele somente pôde ser isto porque ele morreu para si mesmo, para que ele pudesse ser a palavra. Ele tinha uma maneira de se render a si mesmo a Deus. Cristo se rendeu a Deus. Ele foi nosso exemplo. Sim? Jesus soube morrer para si mesmo para que então Deus pudesse ver nele. Então eu vou dizer a mesma coisa. Se ele não pudesse ser um exemplo disso para nós, como que nós poderíamos morrer para nós mesmos? Então nele habitou tudo de Deus. Agora você e eu poderíamos ter mais de Deus do que temos. Presta atenção, eu vou repetir. Você e eu poderíamos ter mais de Deus do que nós temos se apenas nos rendêssemos a nós mesmos, a Ele. Se você quer ter algo mais de Deus em você, mais do que você tem agora, renda-se mais a Deus. É isso que o profeta aqui está dizendo. O tanto quanto o Bill Branham, ou seja, o tanto quanto eu possa sair do caminho, Deus entrará nele. Mas enquanto o William Branham está lá dentro, então Deus não tem nenhuma maneira de entrar. É o mesmo com você. É hora de sairmos do caminho e não olharmos as coisas como nós queremos olhar, não fazermos da maneira que nós pensamos, mas deixando que Ele faça nossos pensamentos. Deixe-o fazer o nosso olhar, ouvindo o Espírito Santo. Amém. Quero concluir só fazendo esse comentário aqui para você. Morrer para nós mesmos significa, então, se você entendeu até aqui, ser obediente a Deus. Não é isso? Ser humilde a Deus e render-se a Deus, não fazer o que você quer, mas o que Deus quer que você faça. É ser obediente a Deus, é ter a mesma mente de Cristo, é ser obediente ao Pai, né? É ser obediente ao Pai como Cristo foi obediente, que deixou de fazer o que Ele queria, deixou a sua própria vontade, sacrificou isso para fazer a vontade de Deus. Eu quero ler essa mensagem e concluo. Há mais coisas aqui para ler e comentar, mas eu creio que isso aqui já vai ser o suficiente para nós. Mensagem El Shaddai de 60. Quando você chega à total obediência, então você pode ter posse. Mas até que você obedeça totalmente, você tem que entregar completamente os seus próprios pensamentos, sua própria vontade, sua própria mente e deixar a mente de Cristo operar em você. Agora, você acha que a mente de Cristo em você diria, os dias de milagres já passaram? Essa doutrina aí é dualidade. Você acha que a mente de Cristo em você faria você pensar isso? Você acha que a mente de Cristo em você diria, a Bíblia está certa em alguns lugares e não está certa em outros? A mente de Cristo iria sancionar cada palavra que Cristo já disse. Isso mesmo. Então, se você não usa a sua própria mente, apenas use a mente dele. Amém? Amém. É isso, meus queridos. Que Deus nos ajude para fazermos isso que Ele propôs através da sua palavra, porque uma vez que nós recebemos a palavra, nós entendemos que é essa mesma palavra que vai operar essa obra em nós de morrer para nós mesmos. Não é nós que morremos, é a palavra em nós que faz com que nós morramos para nós mesmos, para nós sermos totalmente, completamente rendido e entregue a Deus. Deus, Ele quer se refletir, Ele quer se espelhar em um povo. Mas esse povo tem que entender que há um preço a ser pago para isso. E o preço a ser pago para você se refletir, ou antes Deus se refletir em você, é que você submeta a palavra. Não arrazoe com ela. Não acrescente nada a ela. Não tire nada dessa palavra. Viva por essa palavra. Posicione-se por essa palavra. Né? Vou repetir o que nós temos dito nessas últimas ministrações. Deus somente pôde abençoar Abraão quando ele se posicionou por aquela palavra que Deus lhe deu. Deus tinha uma aliança com ele, mas a condição era viver esta palavra.
viver aquela fé que Deus lhe deu. Então, quando nós vivemos isto, nós não somente testificamos disso, mas experimentamos isto. E os que não foram nascidos de novo não vão te entender, não vão te compreender. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé e vamos fazer mais uma oração. Amado Deus e querido Pai, nesse tempo, Senhor, curto que aqui tivemos, para tratar de algo tão comum e tão básico, mas justamente, Senhor, por ser uma coisa tão comum e básica, ela tem sido rejeitada. De tudo que foi dito, Senhor, o que nos lembra mais é o que Cristo disse. Devemos todos os dias carregar a nossa cruz. Devemos todos os dias morrer para nós mesmos. Então, Senhor, se algum momento alguma coisa não deu certo, se alguma coisa falhou, pode ser que foi isso, Senhor. Há alguma coisa em nós ainda que precisa morrer. Há uma coisa em nós ainda que precisa ser mortificado. Nós não queremos, Senhor, nos colocar nos teus caminhos, nós queremos te dar total liberdade, Senhor. Então nós pedimos que a tua graça e a tua misericórdia esteja conosco para que nós possamos fazer esta obra que é diária, todos os dias morrer para nós mesmos, todos os dias morrer para o nosso pior inimigo, que somos nós mesmos. Se nós conseguirmos fazer isso, o profeta disse, nós conseguiríamos experimentar mais de ti. Então, Pai, nós pedimos isso, que a tua graça nos sustente, que a tua palavra nos revigore, que a tua palavra nos oriente, que a tua palavra, que é como martelo que esmiuça a penha, possa esmiuçar e remover e tirar aquilo que ainda está talvez te atrapalhando de se mover em nosso meio através de nós. Nós não queremos ter uma experiência parcial tua, nós queremos ter toda a experiência que tu queres que tenhamos contigo. Então, Senhor, faça essa obra em nós, Pai. Não para querer ser melhor que os outros, não, Senhor, é porque tu queres se refletir através de um povo. E nós cremos que se somos teus atributos, nós somos este povo que tu escolheu para se refletir, para se projetar e se manifestar. Então, Senhor, que isso não seja uma teoria, mas que isso seja uma realidade. Que tu possas nos moldar, que tu possas nos transformar, para que nós possamos realmente fazer a obra do teu Cristo, ser semelhante ao teu Cristo. Nos ajude nisso, Senhor. Remova o que nos impede disso. Remova aquilo que está talvez te atrapalhando, Pai, para que nós possamos refletir as marcas do caráter do teu Filho. Crendo que tu nos responde nisto, nós pedimos isso e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.